Não tem como não ficar feliz em trazer, claro, não é o frasco, porque eu ainda não vejo o momento deste perfume, mas é um prazer poder trazer essa resenha para cá. Porque essa coleção eu já conheço os 4 perfumes, mas quando eu conheci eu não gravava vídeos. E hoje eu tô tendo a oportunidade de trazer para vocês essa alegria, compartilhar com vocês a alegria de mostrar o quão incrível é essa criação, o quão fantástico é este perfume. E é sim o meu segundo favorito, tá? O meu primeiro ainda, na hora que eu falar ele, né? Mas é o The Night. The Night ainda continua sendo o meu favorito. Mas aqui, hoje, teremos Promise, de Frederic Malle, assinado pelo mestre. O cara é bom. Não tem perfumista melhor que Dominique Ropion para fazer um perfume floral. Pessoal, venha assistir essa resenha maravilhosa de Promise, da Desert Gems, a coleção mais cara da Frederic Malle. Pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, se inscreva no canal, não custa nada, é só clicar aqui, deixe seu like e aproveite. Ativando esse sininho, todas as vezes que eu fizer uma postagem, você será notificado. Você deixa para assistir à noite, do lado da sua esposa, dos seus filhos. Sua esposa vai adorar. Tem perfumes femininos aqui no canal. Esse aqui, por exemplo, é um perfume muito compartilhável e é incrível. Pessoal, gostaria de agradecer, tá? Não posso negar que se não fosse um colega meu, Rafael, por ter me enviado esta amostra aqui, eu não estaria resenhando, tá? Como vocês sabem, eu não compro perfume de maneira... conhecendo através de amostras, tá? Eu não compro. Geralmente eu gosto de me arriscar, de me aventurar em uma compra cegas, no nosso famoso blind. Lembrando que eu não recomendo isso para vocês, tá? Eu faço isso porque é o meu dinheiro. Se eu não gostar, é o meu dinheiro que foi desperdiçado e não o de vocês, tá? E não façam isso. E, para vocês não fazerem isso, chama a Roberta. Aqui na descrição do vídeo tem o link dela, tá? Fica à vontade para você comprar Decantos com ela, uma pessoa muito bacana, muito educada, uma pessoa prazerosa de você conversar e de ter no seu ciclo, digamos assim, profissional relacionado a perfumes, tá bom? Pessoal, vamos lá falar desse perfume que, sério, é maravilhoso, de verdade. E olha o cheiro dessa abertura ácida. Pensem em uma abertura ácida, carregada com maçã verde e pimenta rosa. Aí vem aquele cravo da Índia, vem aquele alecrim, acabou. Essa é a abertura de Promise. E aqui, em seguida, já vem elas. É bem rápido, sim, tá, pessoal? Vocês podem deixar que eu tô exagerando, mas é perceptível. As duas notas de rosa, turca e búlgara, elas vêm sim, tá? Bem forte, bem presente, tá? É um perfume de, assim, personalidade, gostoso, equilibrado, mas na hora que começar a secar, aí a mágica acontece. Porque a mágica deste perfume está, sim, em uma das minhas notas animálicas favoritas, que é a que eu acho que fica acima da própria civeta, que é o castório. Castório, para mim, é maravilhosa. E se você não sabe como que é feita claro, quando, as novas são sintéticas, tá? Mas como é feito o castório, o que é o castório, tá? Na aba comunidade do canal, tem sim explicando o que é o castório. Mas, brevemente para vocês, castório nada mais que fezes, tá? É o nosso famoso cocô. E que cocô cheiroso! Pessoal, vamos lá. As notas de topo de Promise, que faz parte da The Desert Gems, né? As Joias do Deserto, que é uma coleção inspirada no Egito, tá? É uma coleção mais cara, tá? O seu perfume principal, o seu best-seller, é sim o The Night. Tem o The Night, The Moon, Promise,
e o Down, tá? Como eu ranquearia, como eu classificaria esses perfumes? The Night, Promise. Agora fica difícil, mas eu vou colocar Moon e Down nessa ordem. Acho que assim vai estar interessante para vocês, tá? E para mim também, acho que vai ser isso mesmo, tá? Essa abertura de Promise, que conta com maçã verde, pimenta rosa, alecrim, cravo da Índia, é assim, perfeita naturalmente. Ela é muito bem feita, ela já é muito bem construída, tem um açafrão para dar aquela leve adocicada, bem leve na sua abertura, mas é sim uma abertura bem ácida, tá? Então não deixem-se enganar pela abertura, tá? Este perfume muda muito, muito mesmo, tá? Logo em sequência vem o seu coração com duas notas de rosa, rosa búlgara e rosa turca. Lembrando que a rosa búlgara é aquela rosa mais adocicada, sendo que a rosa turca, ela, como eu posso explicar para vocês entenderem, ela é uma rosa mais encorpada e envelhecida. Isso é em minha percepção, com todos os perfumes de oud e rosa que eu tenho aqui, tá bem? As suas notas de base é onde muda o perfume. E é por isso que não julguem esse perfume somente pela sua abertura. Esperem ele secar, porque se vocês falarem, nossa, eu gostei dessa abertura, eu vou comprar, e não tiverem conhecido a secagem dele, pessoal, vocês podem se arrepender muito, tá? Porque ele evolui bastante. Aqui sim é um perfume, é uma construção olfativa que é uma experiência, tá? É assim como se você fosse em um restaurante Michelin, premiado com estrelas Michelin, para provar, para conhecer. Você vai enriquecer o seu paladar. Só que no caso aqui você está enriquecendo o seu olfato, tá? Ele tem a nagarmota, tá bom? O que é nagarmota? Resumão, é como se fosse sementes, raízes, e dela é extraído o óleo, tá? É muito similar ao oud, ela é mais barata, ou melhor, ela é menos cara que o próprio oud, tá bem? Depois ele tem o patchouli, ládano, ambroxan, tá? Lembrando que o ambroxan é o sintético do ambergris, que é o excremento de baleia cachalote, e vem a nota que eu mais gosto neste perfume, que é o castório, tá? Então, ele é sim um perfume com a proposta de oud, rosas e açafrão. Porém, aqui o oud dele é a nagarmota. Dá uma diferenciada sim. A nagarmota ela é mais comportada, ela é menos animalesca, ela é menos agressiva e também menos desafiadora. Porém, na hora que você coloca o castório, aí sobe o nível. Porque você está trabalhando com duas matérias-primas que lembra sim, tá? Perfumes fétidos, tá? Animalescos, fecais. Então, sobe o nível, que a gente está falando do topo. É um perfume caro, não é um perfume barato, tá? Creio que hoje um frasco dele, se a gente fazer uma conversão e tudo mais, vai estar R$ 2.000, talvez mais, fazendo uma estimativa aqui. Porém, a sua qualidade, essa abertura que ele tem, que muda de uma maneira, é como se fosse água e vinho, tá? Muda muito. De um perfume ácido, levemente até cítrico, tá? Por causa desta maçã. Depois floral, adocicado, por uma base bem animalesca, carregada e pesada. Olha isso. Tem 3 facetas neste perfume. 3 facetas. Aqui nós temos Promise do topo, Promise do coração e Promise da base. É magnífico. Ácido, floral, terroso animalesco. E aqui ela está. É sim um perfume considerado uma obra-prima. The Night é mais. Eu gosto mais do The Night, tá? Eu acho que ele tem uma qualidade ainda superior a essa, tá? Mas ele também do Dominique Ropion. Mas Promise faz muito bem o seu papel como um perfume terroso, tá? Ele é sim um perfume terroso, amadeirado, rosa, gostoso, ambarado, ácido na medida correta
Gente, que perfume. Que perfume. Sensual, sofisticado. Mulher consegue sim vestir esse perfume, ele tende mais ao lado masculino, mas mulher consegue, tá? Lembrando que para uma mulher vestir esse perfume tem que ser num ambiente bem frio, tá? Tem que ser de preferência até mesmo à noite, tá? É necessário. Um homem talvez consiga vestir esse perfume durante o dia a dia, desde que tenha uma posição bacana, hierárquica, porque é um perfume luxuoso, é um perfume caro, é um perfume refinado, que querendo ou não estou falando para você que não tem essas premissas que você não pode utilizar, longe disso, pessoal, vocês podem utilizar o perfume que vocês quiserem, tá? Mas é que a proposta do perfume, ela entrega isso, ela pede isso, assim como você não vai usar um Rolex para ir treinar na academia. Consegue entender, né? Essa analogia. Então, pessoal, conheça esse perfume e valorizem ele porque é maravilhoso. Vocês estão cansados de saber que a nota de rosa é sim uma das notas, se não a minha nota favorita, que eu acho incrível. E aqui tem muita qualidade, tem duas rosas que levam a classe desse perfume. Um pouquinho do seu desempenho, é bem interessante falar disso. Por quê? Aqui é um perfume que fixa muito, tá? Ele é bombástico. Na realidade, eu acho que todos, tá? O dá um pouquinho menos, mas os 3 perfumes da Desert Gems, eles têm muito desempenho. Eles fixam muito, eles projetam bastante, eles deixam um rastro, uma silagem muito grande mesmo, tá bom? Então conheçam esse perfume, nós estamos falando de mais de 12 horas de fixação tranquilamente. Borrifei, caiu na minha roupa, se prepara, que você pode lavar a tua roupa e ainda o cheiro pode permanecer, tá bom? Muito gostoso, o frasco é anatomicamente excelente, tá? Seja em um frasco de 50 ou de 100 ml. O encaixe dele na mão é muito bom, a válvula é muito boa, tá? Da Frederic Malle é muito boa mesmo, ela dosa bacana mesmo e vale a pena conhecer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha bem objetiva desse perfume que é uma joia do deserto. Até a próxima. Tchau, tchau.